Vamos entrando, galera. Muito boa noite para todo mundo. Fabão, boa noite, meu irmão. Boa noite a todo mundo que tá chegando aí. Gente, vamos lá. Vamos reunir. Eu falei para vocês, tinha prometido essa live aqui pra gente esclarecer algumas dúvidas sobre quando seu Instagram é hackeado. Vocês sabem que eu passei por uma situação bem complicada. Quero dar aqui boa noite para Mari Janibes, Diego Airão Oficial, Lili Caliz, Luan Lima TV, Fábio Henrique, meu querido amigo, Breno Stephanie, Ercila Mandinha, Babi Gentil, Jossi Clay, Silvan Rocha, Breno Stephanie, OGB, boa noite. Olha, uma galera aqui. Vande San Carlos, Jennifer, Gabi, Will Monteiro, Auricélia Silva Flor. Boa noite, minha querida. Paula Pinheiro, Vanessa Braga, Danzinho, Gustavo Henrique, sejam todos bem-vindos, gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós vamos falar hoje sobre as questões, né, de quando você tem sua conta hackeada, o que você deve fazer, de que forma você deve proceder. Já o Dr. Ricardo aqui vai entrar para esclarecer diversas dúvidas aqui. E outra, deixa eu explicar para vocês, gente. Hoje eu estou pela minha internet 4G. A internet Wi-Fi aqui em Manaus está muito ruim. Meu Wi-Fi está bastante lento. Então vou fazer pela internet do meu celular 4G. Se você tiver dificuldades, Luiz, tá ruim, não está dando para entender, eu peço para que vocês possam me avisar por aqui, porque tudo que eu quero aqui é poder fazer com que vocês possam entender direitinho o que é que nós vamos fazer, tá bom? E não adianta nada a gente estar abrindo uma live aqui se vocês não forem entender o conteúdo, se vocês não estiverem aí ouvindo ou vendo direitinho, tá bom? Eu vou pedir o seguinte para vocês, eu peço para que você que está agora aqui na live, que você possa enviar por esse aviãozinho aqui, pelo menos para 3 pessoas entrarem aqui na nossa live. Faz o seguinte, vou dar um tempo para vocês clicarem no aviãozinho e enviar essa live para 3 pessoas, notificar aí 3 pessoas para eles estarem juntos aqui com a gente, para a gente fazer uma live bem bacana, tá certo? O Dr. Ricardo já está por aqui, que foi o cara que me ajudou bastante nesse período aí em que eu tive minha conta hackeada. Então faz o seguinte, por favor, peço para vocês, envia esse aviãozinho aqui para mais 3 pessoas entrarem aqui na nossa live, para a gente iniciar bacana, tá bom? E outra coisa, assim que você enviar essa live para essas pessoas, já coloca sua pergunta aqui no ponto de interrogação. Luiz, eu tenho uma dúvida, eu queria fazer uma pergunta. Vai aqui no balãozinho, tá certo? Do ponto de interrogação e manda a sua pergunta, tá bom? Tá tudo embaçado? Pois é, gente, a internet tá bastante ruim aqui em Manaus. Aí eu tô pelo meu 4G, viu? Tô pelo meu 4G, infelizmente tá complicado. Eu vou tentar colocar aqui no Wi-Fi e aí você vai devido a qualidade baixa. Tá dizendo que tá qualidade baixa. Melhorou? Se não melhorou, vocês me avisem aí que eu coloco pro 4G de novo, porque tá muito complicado aqui. Manaus, a internet tá muito ruim, gente, porque deu uma chuva hoje à tarde e tá bastante complicado, viu? Se tiver ruim, me avisem aí pra gente ajeitar aqui direitinho. Eu vou chamar o Dr. Ricardo aqui pra gente iniciar a live, tá certo? Tá bacana, gente? Me avisem aí se tá bacana direitinho a imagem. Vamos lá, vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Aqui no balãozinho, no ponto de interrogação, deixa a sua pergunta, tá bom? Tudo que você tiver de dúvida a respeito de como você... Ah, Luiz, eu acabei tendo minha conta hackeada, como é que eu posso fazer? De que forma eu devo agir? Quem eu devo procurar? Como é que faz? Tá bom? Você vai enviando aqui, ó, no ponto de interrogação. Vou chamar agora o Dr. Ricardo aqui pra gente iniciar a nossa live. Tá aqui. Acabei de enviar aí. Vamos lá. Continue enviando aí pra todo mundo aí. Chama todo mundo pra live. Que é muito importante, viu? Muito importante o assunto que nós vamos abordar hoje. Fui hackeado. Agora sim. Aí, doutor Ricardo, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Luiz? Eu estava tentando enviar para você o convite de solicitação da live e não estava conseguindo, ainda bem que você me chamou. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos aí em Manaus, no Brasil inteiro, que se interessam por esse tema que é muito importante, né?
porque aconteceu com o nosso amigo Luiz Rodrigues, nosso Bispo Rodrigues, aconteceu também com o nosso amigo Iago Samurai, o Samurai do Isso. Alerta, como é conhecido, que foi através dele, e já deixo o meu agradecimento aqui registrado, que tive a oportunidade de conhecer o Luiz, e é um tema que eu acho que é bem interessante para todo mundo, né? E aí, Luiz, não sei como que você quer fazer, a gente vai conversando aí sobre essas questões. Se você quiser contar um pouquinho de como aconteceu, e aí a gente vai comentando, você fica à vontade. Não, eu queria primeiro que o senhor se apresentasse, né, para todo mundo aqui, O né, e senhor está no também que o senhor céu. pudesse que você pudesse dizer também de que forma que você acabou se especializando nessa área, né? Porque não é o primeiro caso que você consegue solucionar, que você consegue resolver, né? E de que forma você foi entrando migrando para essa área assim, né? De redes sociais, mídias sociais, né? Queria que você pudesse se apresentar para o nosso público aqui. Legal, Luiz. Bom, eu tenho pouca idade, né? Digamos assim, sou um jovem, tenho a idade do Luiz, mas eu sempre me interessei pelo direito digital. Para quem não sabe, e me apresentando a partir de agora, eu fiz mestrado lá na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na PUC-SP, e estudei muito sobre o tema do direito digital, que é essa área que cuida de tudo que está relacionado à internet. Os problemas, se o vizinho te xinga, se você xinga o vizinho, se você é hackeado, se você não é, se alguém clona o seu celular. Então, tudo isso está dentro desse negócio chamado direito digital. Mas a gente tem que simplificar, né? E esse é sempre o nosso objetivo, para todo mundo entender como que funciona. Então, eu sou formado na PUC, fiz graduação, especialização e mestrado, e estudo o direito digital, que eu acho uma área fascinante. E já introduzindo um pouco, avançando no tema, né? A gente tem muita experiência nessa área que, apesar de ser nova, ela faz com que a gente estude bastante, porque cada dia tem alguma coisa nova, os criminosos se aperfeiçoam, tem redes sociais que surgem, a gente hoje tem o TikTok, então toda hora a gente tem que estar estudando, entendendo até como funciona a tecnologia. Em 2019, para quem não sabe, eu estava no Fórum da Internet do Brasil, aí em Manaus, foi o último fórum da internet presencial. Tive a oportunidade de conhecer o nosso querido amigo Siqueira Júnior, fui até a nossa TV A Crítica, e foi bem na data que o nosso amigo Samurai teve o seu Instagram hackeado. E aí, a partir daí, a gente desenvolveu uma amizade. Eu ajudei o Samurai a recuperar a conta. Ainda em 2019, era na época do Alerta Amazonas, né? Não era o regional. E aí a gente desenvolveu uma amizade. Siqueira, uma pessoa formidável, me recebeu muito bem aí em Manaus. Eu tive em Manaus no Fórum da Internet, aí eu fui uma segunda vez levar em mãos o resultado do nosso trabalho para o Iago Samurai, porque, né, inclusive, como está sendo feito no Luiz Rodrigues, com o nosso amigo Luiz Rodrigues, o nosso Bispo Rodrigues, quem comete esse tipo de crime, né, ele deixa rastro, ele deixa a impressão digital ali. E a gente corre atrás para identificar. Primeiro, né, a gente atuou para restabelecer o perfil do Luiz, né, porque é uma ferramenta de trabalho muito importante. O Luiz precisa divulgar e eu acompanho assiduamente. Hoje, por exemplo, ele postou uma foto que ele estava fazendo a cena de
de um assassinato ali, né? E ele precisa divulgar, e é um serviço até de relevância pública para Manaus e também para todo o Brasil, porque o nosso Luiz Rodrigues também, as matérias dele são repercutidas no Alerta Nacional, e para quem também não sabe, o nosso amigo Luiz Rodrigues, ele é o substituto do Siqueira, quando o Siqueira não pode apresentar o programa. E no meio de tudo isso, a gente tentou reestabelecer, restabelecemos o Instagram, que é uma ferramenta de trabalho hoje para todo mundo, cada um na sua área, mas hoje o Instagram é uma maneira de se comunicar com as pessoas, né? E a gente procurou fazer isso, tentamos fazer aí o mais rápido possível, porque tem coisas que não dependem só da gente, depende do judiciário e depende da plataforma. O Instagram, nesse caso, ele foi muito colaborativo com a situação, e a gente, graças a Deus, conseguiu restabelecer o perfil do nosso Luiz Rodrigues. Ô Luiz, e só a gente acabou. O Luiz tem uma vida muito corrida, para quem não sabe, né? Porque fazer externa todo dia, várias reportagens para colocar no ar um programa em âmbito nacional e regional não é fácil, né? E o Luiz, a gente conversou. E aí eu vou passando para ele, comunicando no WhatsApp o que vai acontecendo, mas o Luiz tem uma vida bem corrida e a gente tenta, nesse meio tempo, nessa brecha, se encaixar e ir falando com o Luiz, né, Luiz? É isso. Vamos lá, então. Deixa eu começar aqui. Bom, para quem está chegando agora, para quem caiu aqui de paraquedas, para quem caiu aqui de convite, recentemente eu tive meu Instagram hackeado no mês de fevereiro, que foi quando eu substituí o Siqueira. Eu estive substituindo o Siqueira, divulguei meu Instagram pelo programa a nível nacional, e aí muita gente começou a seguir a minha conta. Nesse período, foi o período em que eu tive minha conta hackeada, né? E como o camarada que pegou e hackeou minha conta foi de uma forma bem sucinta, né? E bastante rápida. Como eu estava em uma época em que estava tendo bastante visibilidade no meu Instagram, né? Eu estava tendo a possibilidade de receber o selo de verificação no meu Instagram. Eu cometi um erro que eu acabei clicando no link, né? No link que era um link falso, onde a pessoa que hackeou o meu Instagram teve a possibilidade de ter acesso aos meus dados. E como eu estava em um momento em que eu estava na externa, bastante rápida, eu não consegui verificar meu Instagram e nem perceber que tinha chegado uma mensagem no meu e-mail avisando que alguém tinha acessado os meus dados. Então, quando eu cheguei em casa, depois de um dia de trabalho, foi quando eu tive a oportunidade de observar o meu e-mail e vi que alguém tinha entrado na minha conta e mudado todos os meus dados. E aí eu perdi o acesso, não consegui entrar mais no meu Instagram e percebi logo depois, pelas pessoas que estavam me enviando mensagens, de que alguém tinha entrado no meu Instagram e tinha modificado algumas coisas. Daí em diante, eu já fiquei assim atônito, sem saber o que fazer. E foi quando me apareceu a oportunidade de conversar com o Dr. Ricardo. O Samurai me apresentou, ele disse: Luiz, olha, o Dr. Ricardo aqui me ajudou bastante, consegui recuperar o acesso da minha conta por conta dele, que acabou me ajudando. E foi quando a gente conversou e o Dr. Ricardo fez todo esse processo, né, para que eu pudesse recuperar a minha conta. Foi um processo que demorou um pouco, até por conta de eu não conseguir todos os dias entrar no meu e-mail para checar as mensagens. Mas, graças a Deus, depois de um período, acredito que foi uns 20 dias por aí, né, doutor Ricardo? Mais ou menos um mês. Demorou mais ou menos um mês.
E para termos de justiça brasileira, um mês, a gente vê vários casos que prescrevem, vários casos que não andam. Para termos de justiça brasileira, é bem rápido, né? Porque depende, até para explicar para todos, né? Esse processo envolve o Luiz, envolveu, né, o Luiz e também o Facebook, mas o Facebook ele tem os servidores lá nos Estados Unidos, então a comunicação é feita através dos advogados do Facebook, que passam a solicitação lá para os Estados Unidos, então essa comunicação ela não é tão rápida quanto a gente deseja. Tem uma certa burocracia, né? Tem uma certa burocracia, porque os advogados daqui do Brasil se falam lá com... Eles chamam o operador do Instagram e do Facebook, e a partir de lá que todas as medidas técnicas são tomadas. Só fazendo um parênteses, Luiz, e eu acho que é importante, o seu perfil, como de outras pessoas que ganham relevância, né? E você mencionou isso por conta aí do alerta nacional, ele chama a atenção dos hackers. Porque o que os hackers fazem? Eles usam esse tipo de estratégia, né, para hackear as contas para depois tentar vender. Mas a gente consegue, esse crime não é um crime que fica impune, e a gente consegue, além de descobrir quem é, porque deixa o IP, a impressão digital, lá nos servidores do Instagram, e o Instagram, como controlador da plataforma, ele consegue bloquear, né, o acesso dessa pessoa e consegue devolver isso para quem realmente o dono. Mas o intuito disso daí, né, é ganhar dinheiro. O cara pega, ele fez lá com seu Instagram, ele mudou o nome para Wollis, acho que 27K, e aí a partir a quantidade de seguidores que eu tinha, 27K na época. E a partir disso ele tenta vender esse perfil que tem um número elevado de seguidores, e aí usa o Bitcoin em moedas virtuais para tentar não deixar rastro. Mas isso daí, e agradeço, Luiz, essa oportunidade, né, que a gente está tendo de alertar as pessoas para esse tipo de problema, para justamente não cair mais. E até depois do seu caso, eu recebi print de outras pessoas com a mesma ferramenta. E uma dica já importante para a gente deixar, o que o criminoso faz? Ele pega o seu... Só para a gente entrar, doutor, no assunto, vamos lá. A gente tem algumas perguntas que estão aqui no meu Instagram, que eu vou já colocar aqui para o pessoal ter acesso. Doutor, primeiro explicar para o pessoal como é que a minha conta foi recuperada, a partir de que, né, explicar esse processo para o pessoal ter essa dúvida respondida, né? E depois a gente pode dar essas dicas de segurança de como a pessoa não ter a conta hackeada. O que fazer para não ter a conta hackeada? Mas antes vamos lá, para explicar para o pessoal, que muita gente perguntou de mim, e tem perguntas aqui também dessa maneira. Luiz, como é que foi o processo de recuperação da tua conta? De que forma isso aconteceu? E eu queria que o senhor explicasse para o pessoal que está assistindo a gente agora, para esclarecer bem de que forma a conta foi recuperada. Bom, o caso do Luiz, e eu menciono também o caso do nosso amigo Samurai, e outros casos semelhantes, na verdade, é necessário que se entre no Poder Judiciário e acione os representantes legais do Instagram aqui no Brasil, né? Que no caso quem responde é a controladora, o Facebook. E aí, através disso, a gente consegue, depois que o juiz verifica todas as provas que a gente apresenta, ele determina lá que seja restituído
o caso, o perfil, ele dá uma decisão favorável, né? E aí, a partir dessa decisão, o Instagram vai cumprir essa determinação judicial e aí sim estabelecer o perfil, né? Mas, lógico, como tudo em todo processo, no judiciário, é necessário que existam provas, né? E no caso do Samurai e no caso do Luiz, foram me enviadas provas que o hacker conseguiu ali invadir, o tipo de estratégia que ele usou para invadir, né? Para poder formar a convicção, a opinião do juiz para ver que ali realmente era um caso de um hacker que usou de má fé para tentar um acesso ilícito, né? Porque isso é um acesso ilícito, não autorizado, né? A conta do Instagram. E a partir disso, dessa decisão, né? E de outras, que a gente reestabelece depois o perfil e depois disso também identifica quem que cometeu esses crimes que, na verdade, eu posso falar que é um crime que o hacker, como eu disse, ele quer uma vantagem financeira, mas ele não vai ficar rico por causa disso, né? O Instagram tem o perfil das pessoas e o Luiz, no perfil dele, ele já tinha aquele seguidor fiel, aquele seguidor que acompanha do dia a dia, que gosta, que curte, que compartilha, né? E ele já tem um engajamento, porque não faz sentido para um hacker pegar uma conta de Instagram, ele pode ter lá 100 mil, 1 milhão de seguidores que valem dinheiro, mas não vai ter interação com os seguidores. Não vai ser aquela pessoa que teve, que originalmente o seguidor foi lá, seguiu porque gosta do conteúdo, porque é um conteúdo de qualidade, né? Isso aí. Só para a gente constar aqui, para falar para as pessoas, a minha recuperação de conta ela se deu por ação judicial. Mas existem outras possibilidades, né, de você conseguir recuperar a conta. Por que que o meu foi por meio de ação judicial? Porque eu tive muitos acessos que foram comprometidos por conta desse hacker. Então, foi difícil eu tentar encontrar ali algumas formas de poder resolver essa situação sem ser por meio de ação judicial. Inclusive, a gente conseguiu verificar o IP, né, doutor Ricardo? Era de fora, né? O hacker era de fora. É um IP de fora, né? Ele deixou alguns rastros, tem alguns outros rastros que a gente tá correndo atrás. Enfim, e até tem alguns outros passos que até eu prefiro não adiantar assim publicamente, mas o que eu posso falar é que ele deixou uns outros rastros e a gente está correndo e investigando esses outros rastros que ele deixou, né? Ele deixou lá um e-mail cadastrado e a gente está agora pleiteando, como não é do Facebook, a gente está pleiteando aí esses outros dados que ele deixou, né? Porque tudo que a gente faz deixa algum registro, é um nominho que são de três letras, que é log. Esses logs de acesso, eles são os rastros que a pessoa deixa. Toda vez que a gente entra no Instagram ou em qualquer outra plataforma, fica esse registro, né? O Luiz falou aí o caso dele e de outros, né? Do Iago, por exemplo, do nosso Samurai, eles foram feitos judicialmente porque foi necessária uma intervenção assim de uma maneira incisiva até do judiciário, porque muitas vezes a pessoa pode procurar o Instagram e não tem uma resposta concreta, né, do se vão devolver a conta, se não vão, depende muito de caso a caso, né? Pois é. Agora a gente vai abrir aqui para as perguntas aqui, doutor, porque tem muita gente enviando pergunta aqui.
Vamos lá. Tem essa daqui, ó, do Thiago Ribeiro. No caso, teria como voltar com a antiga conta com todos os seguidores? No caso, só se a pessoa, eu acredito que só se a pessoa não tiver perdido esses seguidores, né? Porque automaticamente não vem. Você retorna com a conta, os seguidores não voltam automaticamente, né, doutor? É uma pergunta interessante, porque assim, o Instagram, para quem tem um volume muito grande de seguidores, ele depende de interação, de posts diários, né? De engajamento, interação. E até o próprio Luiz, ele tinha lá 27 mil seguidores, e quando a gente recuperou, deu uma caidinha pequena, mas caiu por conta de por conta de não ter um engajamento, a conta ficou parada, muitas pessoas não E até sabiam, mesmo né? porque eu abri uma nova conta e as pessoas foram deixando de seguir essa antiga conta para seguir a nova conta, que se tornou velha conta agora. É. E só remendando a pergunta aí do Thiago, uma ferramenta interessante que o Instagram fez agora foi de preservar as fotos da pessoa. Então, quanto mais cedo você entra e aciona judicialmente a ferramenta, você tem como recuperar as fotos, os posts, porque agora o Instagram ele segura em 30 dias os posts que você efetuou. Então, se porventura Caramba, a eu não pessoa sabia. se o hacker deletar de propósito todos os posts, que não foi o seu caso, né? Graças a Deus ele manteve ali as suas fotos. O Instagram, ele agora com essa nova ferramenta, ele mantém os posts em até 30 dias justamente por causa disso, Legal, né? E é legal. uma ferramenta importante, porque e a gente vem acompanhando, eu que sou um entusiasta e trabalho com isso no dia a dia, o Instagram agora, ele tem feito, o Instagram, o conglomerado, o Facebook, o WhatsApp, eles estão divulgando aí, tentando divulgar dicas, né, de segurança para não ser hackeado, né? E, e isso é importante também, porque hoje a rede social, ainda mais agora na pandemia, é um meio que a gente tem para se comunicar com os nossos amigos, com as pessoas que a gente gosta, para ver conteúdo, e é necessário ter um mínimo de segurança, e eles têm que ajudar, porque tem muitas pessoas que não sabem, e é uma coisa que precisa de uma educação digital como um todo, né? Até, Luiz, eu estava falando para você que eu recebi aí prints de outras pessoas da maneira como esse hacker fez, igualzinho que fez com você. O que eles fazem? Você, lá no seu perfil, você tinha um número de telefone, um WhatsApp, que às vezes você usa para as pessoas que anunciam com você, patrocinadores, uma conta de WhatsApp comercial, né? Sim. Um número comercial. E aí, que eles fazem, né? O hacker pega esse número, né? E aí te manda um WhatsApp. E aí você acha que é do Instagram, né? Porque foi lá do Instagram e ele usa uma estratégia que a gente tem que falar que é interessante, porque é um número dos Estados Unidos. O Instagram está nos Estados Unidos, né? Então acaba parecendo que é algo real, né? E ele manda um link, e nesse link abre numa outra página, e nessa página você digita os seus dados, achando mesmo que é de verificação. E o Luiz é um repórter, um apresentador, e pelo meio que ele vive, né, numa emissora de televisão muito conceituada em Manaus e agora nacionalmente,
acha mesmo que é um selo de verificação, porque ele precisa disso, é uma pessoa que transmite notícias, né, todos os dias e acaba caindo. Mas, infelizmente, a gente tem que falar que o Instagram ele não manda comunicações assim para o nosso WhatsApp, né? E até tomem cuidado ao divulgar um número de WhatsApp ou de telefone no Instagram, porque o hacker ele aproveita essas informações para criar página falsa e te induzir você a fazer, te induzir que você caia nesse golpe, né? E infelizmente, essas pessoas têm uma criatividade, né, Luiz, muito grande. Em vez Com de usar certeza. criatividade para fazer coisa boa, não, a pessoa usa criatividade para o mal, né? E infelizmente acabam caindo. Mas essa dica de não, ou você separar o número de contato para o número de contato comercial da conta que está registrada no Instagram, diferenciar é importante, né? Para o hacker não te enviar e não clicar em nada que é suspeito. Outra coisa que eu estou me lembrando, esse hacker, ele não usa o domínio. O domínio é, por exemplo, você tem um site de noticias.com.br, lá o tvacritica.com.br. O tvacritica.com.br é um domínio. Por exemplo, o Luiz tem lá o seu e-mail de jornalista, @tvacritica.com.br. No caso do Luiz, não era instagram.com, era um outro tipo de site. E às vezes também tem que tomar cuidado. Isso é uma dica para a pessoa ver se o link é suspeito ou não. Na dúvida, é melhor não abrir. Uma segunda questão é essa, verificar o domínio. E outra questão é, de hipótese nenhuma, colocar o seu nome de usuário e a sua senha, né? A comunicação com o Instagram ela é feita toda na plataforma mesmo. Lá você coloca dúvidas e eles têm lá um descritivo de quais dúvidas você pode tirar. Luiz, eu estou vendo uma pergunta aqui, se Sim, você me sim, sim. permite. Configuração, o Afonso, configuração de 2 etapas resolve? Resolve, né, Luiz? Se você quiser falar como era a sua e tal, Sim, mas sim. resolve bastante. No momento em que eu fui hackeado, gente, eu não utilizava a configuração de 2 etapas, até porque eu não soube dessa atualização, né, dessa proteção que o Facebook forneceu para o usuário. Vim saber depois, né? Quando eu fui hackeado, as pessoas não tinham configuração de 2 etapas. Eu perguntei, mas o que é a configuração de 2 etapas? E quando eu recuperei a minha conta, e até mesmo na conta que eu fiz posteriormente, a primeira coisa que eu fiz foi essa configuração de 2 etapas, porque realmente é algo que nos traz um pouco mais de segurança, né? Até porque qualquer pessoa que tentar entrar na sua conta, vai chegar uma mensagem para você no seu e-mail ou no seu telefone dizendo que estão tentando invadir a sua conta, né? Que o sistema está sendo comprometido da sua conta, do seu usuário. Agora, uma pergunta, doutor, interessante é a seguinte: essa configuração de 2 etapas, ela resolve no momento em que você estiver passando por uma situação em que alguém queira invadir a sua conta? Resolve ou é uma proteção somente, mas você tem que ficar atento? Como é que acontece isso aí? É uma proteção que tem que ficar atento, mas o hacker, nesse outro caso que eu tomei conhecimento depois que surgiu o seu, ele estava pedindo para o usuário o código de segurança da verificação de 2 etapas. Então não adianta nada também eu ter a configuração em 2 etapas e depois eu fornecer isso para o criminoso. A grande lição que a gente tem que ter é não fornecer nada. É igual o banco. O banco só pede o token no site dele. Se alguém ligar, não dá o seu token para a pessoa. É a mesma coisa nesse caso do Instagram. Porque se eu der esse token para a pessoa e ele
porque ele tenta ludibriar ali, ele tenta maquiar de uma forma que a pessoa não perceba. Mas se eu fornecer, aí a verificação em 2 etapas, ela acaba sendo ineficaz se a pessoa fornecer o código. Mas tem a verificação, a dica é, tem a verificação em 2 etapas, mas só insira o código no próprio aplicativo do Instagram, não em páginas de internet, não se alguém ligar, não pelo WhatsApp. Entendeu? Mas é uma precaução muito grande, né? É importante ter a verificação em 2 etapas, porque assim a gente fala em mitigar o risco, né? Traduzindo, a gente tem que tentar evitar que a conta seja hackeada. Né? Isso é o principal. E aí, se a gente adiciona esses mecanismos de segurança, a gente dificulta a vida do ladrão, a vida do bandido. E é isso que tem que fazer, deixar o negócio mais difícil para eles hackearem, né? E quanto mais segurança, melhor. Agora, só para a gente ir evoluindo, também é importante, pessoal, nunca ter a mesma senha. Por exemplo, lá no Facebook eu tenho a mesma senha que o Instagram e que o meu e-mail. Tem que diversificar a senha. A senha, ela tem que ter aqueles caracteres especiais, o arroba, o hashtag, letra maiúscula, letra minúscula, ser diferente, diferenciar, porque senhas muito fáceis, elas também são fáceis de serem hackeadas, né? O criminoso ele tem menos trabalho. Quanto mais trabalho tiver, quanto mais diversificada a senha, melhor. Como eu falei, arroba, hashtag, letra maiúscula, letra minúscula, senhas com mais de 8 caracteres, né? Essas coisas acabam ajudando bastante a evitar que uma pessoa mal intencionada acesse a sua conta, né? E até, Luiz, é importante, a gente tem que pensar que não é só a pessoa, o criminoso, ele não simplesmente só hackeia a conta, né? Ele, se ele te manda um link malicioso, um link com vírus, né? Ele pode ter acesso a outras coisas, dados bancários das pessoas, né? Acesso a cartões, acesso a contatos, né? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, porque o criminoso acaba tendo acesso ao seu celular como um todo, quando ele usa a gente fala da engenharia social, essas estratégias para tentarem hackear as nossas coisas, né? E aí a gente fica extremamente vulnerável, a gente fica extremamente exposto às situações, né? Deixa eu ver, vou abrir aqui mais uma pergunta, deixa eu ver. Aqui o pessoal já perguntou, essa daqui a gente respondeu. Como fazer para evitar ser hackeado, a gente já falou aqui. Cadê o pessoal agradecendo aqui, dizendo que esse tema é bastante oportuno nesse momento. Que bacana que o pessoal está gostando. A gente fica contente, né, Luiz? Olha, tem gente perguntando assim, ó. Doutor Ricardo, fale um pouco sobre o selo de verificação. É uma coisa que até a gente pode até estar respondendo, até porque é interessante para quem produz conteúdo aqui no Instagram e que queira receber esse selo de verificação. De que forma ele chega, de que forma o Instagram avisa, se avisa, como é que avisa que o selo de verificação ele vai ser colocado na sua conta, que a sua conta vai ser verificada. Como é que acontece? Até mesmo para tirar as dúvidas das pessoas, né? Vai chegar uma mensagem no meu direct, vai chegar uma mensagem no meu Instagram. De que forma isso acontece, doutor? É uma pergunta muito boa essa. O Instagram, às vezes, pode fazer por conta própria, né? A gente vê esses casos do Big Brother, que as pessoas, até 3 meses atrás, tinham muitos poucos seguidores, e agora todas já têm um volume elevado. Tem pessoas aí já com 20 milhões de seguidores, é uma coisa muito grande, e às vezes o Instagram ele pode fornecer isso para a pessoa, ou a pessoa ir lá na própria plataforma, ela pode pedir
o selo de verificação. E aí, como é que funciona esse procedimento do selo de verificação, né? Na própria plataforma do Instagram, então eles não mandam nada para você e você tem que mandar o seu documento para eles, o seu RG ou CNH para eles verificarem que determinada pessoa ela mesma através do documento de identificação. E aí, o que acontece? Isso é até um pouco difícil, porque se a pessoa recebe um número muito elevado de mensagens, eles avisam lá nas notificações, olha, o seu pedido de verificação foi negado, olha, seu pedido de verificação foi aprovado. Só que, lógico, quando for aprovado, você vai ver lá no seu perfil que ele foi aprovado, mas quando ele é negado... automaticamente. Agora, quando ele é negado, eles até mandam uma mensagem, mas é difícil ver aquela mensagem e perfis muito grandes, e a pessoa acaba até, às vezes, passando desapercebido, porque se a pessoa, como no caso do Luiz, tem muita curtida, muita interação, não dá para identificar de uma maneira clara assim quando eles mandam, né? E eles pedem o prazo é de 20 dias, né? Que eles analisam toda a situação e aí eles falam se vão verificar ou não. E são critérios internos deles lá que eles dão selos de verificação. Tem conta com 10 mil seguidores, com 20 mil seguidores com selo de verificação e tem contas que tem um número elevadíssimo de seguidores e não tem. Então, é um critério deles lá, é difícil até a gente entender de uma maneira prática qual que é o critério que eles usam para dar para determinadas pessoas e para outras não, né? Entendi. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, uma questão, deixa eu ver aqui. O pessoal agradecendo, obrigado pelas respostas. De nada, gente. Está aqui para ajudar. Cadê? Tem esse aqui, doutor. O Gomes, concurseiro, perguntou: é recomendável procurar a delegacia de crimes de informática nesse caso? Delegacia interativa, né? No caso, delegacia interativa. Que legal. É legal isso. É legal isso. Em Manaus chama delegacia interativa. Delegacia interativa aqui em Manaus. Aqui crimes em São cibernéticos. Paulo é delegacia de crimes cibernéticos, mas ela está associada lá ao DEIC, né, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais, e crimes contra tá lá dentro do guarda-chuva de uma divisão de crimes contra o patrimônio. Mas é legal, sim, é importante você procurar. Tem muitas cidades que, infelizmente, por falta de estrutura das polícias, não é a culpa dos policiais e sim dos governantes, dos nossos governantes. Tem cidades, infelizmente, que não têm, e estados que não têm uma delegacia especializada nesse tipo de crimes eletrônicos. Mas é sempre importante, mesmo que você vá na delegacia do seu bairro, você informar isso. Por exemplo, o estado de São Paulo, ele aceita boletins de ocorrência pela internet para esses crimes eletrônicos, porque quanto mais crime tiver, né, Luiz, a polícia receber informações sobre crimes, maior é a chance de eles... Maior não, eles vão se debruçar cada vez mais nessas investigações envolvendo esse tipo de crimes cibernéticos ou crimes eletrônicos. Como, por exemplo, no caso dos vazamentos, desses vazamentos de CPFs, a polícia acabou tendo uma repercussão muito grande na mídia e a polícia acabou, lá a Polícia Federal, no caso, porque envolve banco de dados públicos, ela acabou tomando rédea da situação e investigando essas pessoas. Mas é o primeiro passo que você tem é informar para a polícia que você foi vítima de um crime.
né? Você torna isso, a gente fala no direito, tem um linguajar meio chato, mas a gente tornar o fato público, né? E isso é importante, porque é o primeiro passo para você ali comprovar que você teve esse tipo de problema, né? Com certeza. Olha só, para você que está chegando agora, nós já respondemos diversas perguntas. Né? Eu falei sobre como minha conta foi hackeada, como é que foi o processo. O doutor Ricardo explicou como é que foi o processo para recuperar a conta. Né? Nós falamos também sobre como você proteger sua conta e de que forma você consegue trazer segurança para sua conta também. Nós falamos também sobre o primeiro procedimento que você tem que fazer assim que a sua conta é hackeada. E agora aqui, doutor, para a gente ir finalizando, esse papo tá bom demais, né? Muito bacana. Que bom que as pessoas estão gostando desse papo. É o seguinte, doutor. A gente sabe que muitos crimes como esse, cibernéticos, que aconteceram, principalmente de hackers, eles vieram à tona principalmente quando pessoas públicas, né? Nós tivemos a Carolina Dickmann, que teve a conta dela invadida, teve fotos íntimas compartilhadas. Tivemos outros atores, personalidades que tiveram contas invadidas também. E assim, a pergunta é: qual é a pena para esse tipo de crime? O que é que a pessoa, como é que a pessoa acaba sendo penalizada, né? De que forma a justiça acaba agindo para esse tipo de crime, né? Como é que acontece isso? Se a pessoa descoberta que realmente foi ela que cometeu esse crime cibernético, o que acontece com ela? Olha, infelizmente, aí é um problema na nossa legislação penal, e o Luiz, como ele é repórter de um programa policial, ele sabe muito bem disso no dia a dia. Infelizmente, a gente tem um problema sério com o nosso Código Penal, porque a gente, infelizmente, tem penas muito brandas e, por exemplo, esse crime que o Luiz falou, que deu o nome da Lei Carolina Dickmann, que é o vulgo artigo 154A do Código Penal, a pena é pouca. Mas o que a gente... é uma pena baixa, tá? Lógico que existem casos e casos, existe um agravamento se é cometido contra autoridades públicas e tal, mas para pessoas que não são autoridades públicas, o governo, né, pessoas normais, a pena ela é considerada um pouco baixa e varia de caso a caso para ver como que o tipo penal o crime, ele se encaixa na conduta que a pessoa cometeu. A pena, ela é baixa, é uma pena aí que é uma pena que não deixa a pessoa presa num primeiro momento, só se a pessoa comete muito crime, como, por exemplo, o hacker que tentou fazer, ele tem uma estrutura profissional, então ele faz várias vítimas, aí sim, dependendo da circunstância, a pessoa pode ir presa, mas o que a gente pode É fazer... fiançável esse crime? Esse crime, ele não cabe... como que eu posso dizer? Esse crime não é prevista fiança para ele, tá? Não é prevista fiança para ele, mas o juiz pode colocar a pessoa em liberdade, porque lá no nosso Código de Processo Penal tem um artigo que fala que a pena, a pena máxima, desculpe, a pena mínima do crime superior a 4 anos, a pessoa vai presa. Inferior a 4 anos, a pessoa pode responder em liberdade. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo dos crimes assim: estupro, homicídio, roubo, a pessoa vai presa, né? Aí o furto, quando não tem mão armada, a receptação, dependendo do caso, a pessoa não vai presa, entendeu? Então, são crimes mais graves que a nossa legislação ela prevê a prisão da pessoa, né? Infelizmente. Mas por isso que vale também, toda vez que você for vítima,
informar a polícia, porque a polícia vai juntando lá no banco de dados dele, montando deles um quebra-cabeça, e eles acabam, de um crime, acabam descobrindo que a pessoa faz mais e mais e mais, é uma quadrilha, uma estrutura bem grande, e aí consegue colocar na cadeia, entendeu? Mas uma pessoa isolada, como por exemplo no seu caso, não é o suficiente ainda para colocar na cadeia. Mas a pessoa não significa que não responder, não ser preso num primeiro momento, não significa também que a pessoa não pode ser processada criminalmente e condenada depois, né? Porque todo mundo que é condenado pela primeira vez perde o que a gente chama da primariedade. E aí a situação acaba complicando a pessoa. E criminoso é assim, né? Que nem diz o ditado, galinha de casa não se corre atrás. A pessoa pode ser hackeada, condenada uma vez, aí já tem uma segunda, aí a pena já é aumentada porque cometeu um segundo crime. Na terceira, pode ser esses crimes menos graves que a legislação considera, né? Aí numa terceira, esse crime menos grave, ele acaba cometendo de novo, aí o juiz, opa, não dá para deixar essa pessoa em liberdade. E aí vai se tornando uma bola de neve, né? E aí a pessoa tem uma hora que tá tão enforcada de tanto crime que cometeu que não tem como sair, né? Com certeza. Vamos lá, doutor. Olha, pra gente, tá muito bom o papo, o pessoal tá aqui, ó, parabenizando. Obrigado, viu, gente? Que bom que vocês estão gostando do papo, porque isso aqui é para vocês, para trazer segurança para vocês que nos acompanham por aqui. Vamos lá, para a gente finalizar, doutor, tem uma pergunta aqui interessante, ó. Toda conta é possível ser recuperada, independente do tempo que foi hackeada? Vamos lá, um exemplo assim, doutor. Uma conta que foi hackeada há um ano, o camarada não conseguiu ainda recuperar ela, mas ele tá tentando ali. Essa conta, ela tem como ser recuperada? Como é que acontece? Depende do caso a caso, né? Tudo que a gente alega num processo, a gente tem que provar, né? No seu caso, tinha uma prova inequívoca, que a gente fala, uma prova muito contundente de que a pessoa cometeu o crime, de que a pessoa cometeu o crime no sentido que você foi vítima de crime e a sua conta foi hackeada. Precisa ver caso a caso, né? Não dá para a gente estabelecer como uma regra geral. Tive a conta hackeada, o judiciário não vai mandar restabelecer. Depende de caso a caso, depende do que eu mostro para o juiz, do que eu apresento para ele. Tem casos que, às vezes, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu, porque a gente trabalha focado na prova. Até quando o Luiz me procurou, eu falei, Luiz, me manda tudo, mas absolutamente tudo que você tem. Porque aí eu faço uma peneira e vejo o que é importante e o que não é, né? E a vida do advogado é assim, tem que trabalhar com uma prova boa, né? E não dá para cravar, mas se existir, o que eu posso falar é que se existir uma prova contundente que você foi hackeado, você conseguir provar que foi hackeado, você tem um caminho bem virtuoso, um caminho bem próspero que você vai ter a sua conta reestabelecida, né? E, além disso, óbvio que a rede social faz a verificar. O Instagram, a gente acabou não falando, mas eles fazem também uma verificação de segurança para saber se realmente a conta foi hackeada ou não. Eles localizam lá nos registros, e aí, como que ele sabe, né? Falando um pouco da prática. No dia que foi hackeado, se não me engano, foi lá 23, não foi? De janeiro, alguma coisa assim? Foi 23 Fevereiro. ou fevereiro? 23 de fevereiro, não foi? Por aí, Mas, isso.
lá dia 20, 21, 22, mas foi uma coisa assim. No dia que o Luiz foi hackeado, se observa um acesso de números IP diferentes, né? E aí, no dia que ele foi hackeado, a conta dele foi, em um curto espaço de tempo, acessada lá da Turquia, porque o cara era da Turquia, acessada no Brasil. Então, dá para ver, porque através do IP a gente consegue verificar a localização da pessoa, dá para saber que o Luiz não consegue estar ao mesmo tempo em Manaus e na Turquia, num Sim. curto espaço de tempo, sendo que demora mais de 10, 15 horas de avião para chegar lá, né? Então, existem aí algumas verificações que são feitas e aí o Instagram também ele valida isso daí e depois concede o acesso, né? Doutor Ricardo, Reestabelece o acesso. quero agradecer aqui a sua presença, agradecer aqui o papo que a gente levou. Olha aí, a gente conseguiu aí chegar a 1 hora de conversa e eu tenho plena certeza que foi bastante produtivo. As pessoas aqui agradeceram as informações, muita pergunta chegando aqui também. E aqui eu deixo o convite para a gente realizar uma próxima live, até mesmo sobre outras questões, né, aqui que sejam interessantes e, é claro, que sejam importantes para a gente conseguir transmitir para as pessoas. Mais uma vez, quero agradecer aqui publicamente, assim que eu tiver a oportunidade de estar apresentando novamente, vou agradecer também no programa, porque você foi muito assim disponível, né, para poder me ajudar, se colocou à disposição e assim eu agradeço muito porque realmente o Instagram é uma ferramenta de trabalho para mim. Para quem não sabe, eu perdi muito trabalho porque na época eu tinha fechado algumas ações e acabei tendo que não, acabei tendo que cancelar essas ações, né, por conta de que eu não tinha ali o engajamento suficiente no meu outro Instagram para poder oferecer o trabalho a essas pessoas. Então, eu quero agradecer aqui o senhor publicamente, né, que Deus abençoe ao senhor, a você, a sua família e a sua vida profissional também, viu? Amém, Luiz. Oi, Luiz, caiu. Aqui. Caiu, mas amém, muito obrigado. Eu que agradeço, né, a oportunidade da gente estar batendo esse papo. Gostei, foi muito produtivo. Acho que deu para desenvolver. Oi, tá, caiu aqui, mas foi muito produtivo. Foi muito produtivo para a gente desenvolver aí, informar, né? Que esse é o nosso, eu acho que é o principal, informar para as pessoas o que aconteceu e numa próxima aí eu fico à disposição de vocês no que puder ajudar e assim que passar a pandemia, para quem não sabe, eu não conheço o Luiz pessoalmente, a gente se conhece É verdade. virtualmente. Eu conheço o Samurai, o Siqueira e todo o elenco do Alerta pessoalmente, mas o Luiz, infelizmente, eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, mas assim que passar isso, eu firmo aqui publicamente o compromisso de que vou até Manaus para a gente se conhecer, dar um abraço, entendeu? Pô, E, bacana. ter um bate-papo lá, conversar, enfim, fica aí o compromisso. E quando quiser, Luiz, estou à disposição aí para a gente discutir outros temas aí que entendam relevantes. Bacana. Muito obrigado a todos. Aqui em São Paulo já quase 22 horas. Eita, rapaz. E não, mas a vida é assim, tem que ralar, né? Mas agradeço e as pessoas realmente, a gente vê o interesse aí de todo mundo no tema e já aviso para os seus seguidores e para os meus que no ricardo.vieira.souza no Instagram, eu vou deixar disponibilizada o vídeo dessa nossa live, porque às vezes a pessoa, entrei depois, não consegui ver até Não, o vou compartilhar começo. também. Vou deixar salvo aqui e vou compartilhar para todo mundo ter acesso aí, porque é muito importante.
essa é uma dica, né, para as pessoas de como agir em um momento que você acaba tendo sua conta invadida, né? Isso, e a pessoa fica desesperada, às vezes não sabe o que fazer, mas existem alguns pontos de partida, né, que a pessoa pode tomar. Só a última dica: se você tiver a conta invadida, tira print de tudo, documenta, Sim. porque isso é muito importante. Sem isso, você vai ter enormes dificuldades de também provar. Por mais que às vezes a gente é vítima, a gente às vezes no nosso país a gente tem que provar que é inocente, né? E aí tirando o print, tendo esses registros, mais ou menos o dia que a conta foi hackeada, é importante para saber. Para depois quais medidas tomar e documentar tudo isso, porque infelizmente você tem que provar que você foi vítima disso, até porque um juiz ele não pode aí sair dando liminar sem ter certeza do que ele está vendo, né? Com certeza. Doutor, mais Mas uma é vez, isso. muito obrigado. Eu que agradeço, Estamos Luiz. aqui à Boa disposição. semana, Ótima boas noite. reportagens e muita saúde aí para todos. Se cuidem, usem máscara, álcool em gel, né? Que o negócio tá Isso aí. difícil. Com certeza. Um abraço, doutor. Um Boa noite. abraço, obrigado. Boa noite.